Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a este canal Portal. Eu sou a Valentina, sua sacerdotiva, a sua papisa. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre esse último suspiro de Saturno no último grau da mandala zodiacal, do ciclo do zodíaco. Então Saturno tá aí essa semana até sábado no grau 29, que é o último grau do último signo, que é Peixes. Então, nesse grau 29, a gente está falando de um ciclo kármico, de um grande capítulo da nossa vida que está findando, dessa grande finalização de ciclos que não é simplesmente uma outra etapa, não é simplesmente um novo capítulo, é como se a gente estivesse finalizando um livro e fosse começar um outro volume, uma outra obra. Tamanha é essa energia que está se findando. E Saturno é esse grande mestre professor, é esse ancião dos dias, é o senhor do tempo, é o senhor do karma. É um mestre disciplinador que vem até nós para nos trazer constrição, ele nos causa restrição, mas aí é que tá, que a disciplina que Saturno nos mostra, que Saturno nos ordena, traz um viés de liberdade para nossa vida. Conforme a gente vai seguindo essas etapas de construir estruturas na nossa vida que vão suportar os nossos sonhos, que vão suportar os nossos processos criativos, os nossos projetos, ele vai, através da disciplina, nos trazer meios, fundações para que a gente erga essa liberdade, esse lado mais caótico, mais feminino de expressão de nós mesmos. Então essa disciplina que vem com Saturno, com essa constrição, restrição de cortar, de trazer uma certa dureza para aspectos da nossa vida, tá aí trazendo essa estrutura necessária para o nosso processo, para a nossa vida. E aqui, até sábado, portanto, no signo de Peixes, a gente deve se perguntar o que está se findando da nossa vida, que capítulos que estão chegando a um fim iminente, que papéis, que máscaras que nós performamos em certas situações, relações, já não nos servem mais, que a gente já cresceu além disso, que a gente não precisa mais assumir esses papéis, que esses papéis não mais se alinham com quem estamos nos tornando. São perguntas que a gente precisa se fazer. Que estruturas na minha vida estão ruindo? Que novo modo de fazer as coisas eu preciso encontrar para dar um fluxo para minha rotina? Que novas estruturas eu posso construir que vão suportar os meus sonhos, as minhas visões, os meus objetivos? Aonde que eu ainda estou agindo, consciente ou inconscientemente, como aquela versão ferida de mim? Aonde que eu estou colocando uma armadura? Estou usando mecanismos de defesa para atuar na minha vida que não servem mais para mim, que não servem ao meu bem maior, que não mais se alinham para onde eu estou me direcionando agora. Que ciclos que eu preciso finalizar, que são eminentes, que eu me tornei maior, que eu cresci além daqueles comportamentos, daqueles hábitos, daqueles padrões de pensamento. São perguntas pra gente se fazer. E essa semana é uma semana de limpeza, de liberação, de purgar essa energia. E pode ser que tu tenha, assim, sido tomado por um cansaço grande, que pode ser muito comum nessa fase de liberação de energias densas, de karma, porque a gente não tá só limpando os nossos karmas, a gente tá limpando os karmas dos nossos ancestrais, da nossa linhagem. A gente tá purgando, liberando energias que muitas vezes nem são nossas, são do coletivo. E daí elas nos cercam e a gente faz esse trabalho de
de transmutar, de liberar essa energia densa, né, de acessar dentro dessa sombra, dessa densidade a luz e trazer essa luz à tona, canalizar essa luz para a superfície. E isso é um trabalho energético intenso e o nosso corpo tá passo a passo, né, indo assim num ritmo muito mais lento, que o ritmo da matéria é mais lento do que o ritmo da mente, do que o ritmo do espírito, né, que o reino sutil as coisas acontecem assim, na mente acontecem assim também, mas no corpo a gente precisa, né, caminhar mais lentamente, respeitar esse ritmo natural. E outra prática aqui muito boa é tu se voltar para tua sabedoria corporal. Tu se perguntar para ti, pro teu corpo, onde que ele precisa de mais estrutura. Como que tu pode trazer mais estrutura, como que tu pode atender melhor as necessidades do teu corpo, para que assim tu esteja num lugar de disposição, de visão clara, para que tu veja como estruturar, como construir essa base, esse suporte para que tu dê vida às tuas criações, aos teus projetos, à realidade que tu deseja. Então, essa parte de sabedoria corporal, de se voltar para as necessidades do teu próprio corpo e atender elas, honrar elas, é muito importante. Porque é na sabedoria corporal que a gente vai se conectar com a nossa intuição. Pensa comigo que se tu não tem as tuas necessidades fisiológicas atendidas, como que tu vai querer entrar num estado mais elevado de consciência? Como que tu vai querer acessar insights de reinos superiores, de dimensões superiores, como tu queira chamar? Se tu tá cansado, se tu não tem dormido direito, se tu tem te alimentado mal, enfim, né? Não é possível. Então que a gente tenda para as necessidades no nosso corpo, principalmente agora. Se tu pensa em fazer um detox de alguma forma, alguma limpeza energética, algum jejum, o que for, essa é uma janela de tempo muito interessante para que tu pratique esses detox, certo? O que mais que eu tenho para falar aqui? Ainda nessa ideia de Saturno, de finalizar ciclos, de liberar karmas que vêm aí de anos, né, que vem talvez desde lá da nossa infância, padrões que a gente ainda tá aqui lutando para processar, para modificar na nossa consciência. Quero que tu pense na tua realidade, né, que tu todo ato que tu faz, cada pensamento, cada ação tua, cada palavra é um ato de criação, é um ato de manifestação. Tu tá constantemente manifestando a tua realidade. Quanto mais tu alinha os teus pensamentos, as tuas palavras, as tuas ações, melhor tu vai manifestar, certo? Mas para isso tu precisa ter uma coerência vibracional. Não adianta nada tu tentar te forçar a pensar positivo sobre uma questão se tu tem lá no teu inconsciente ou enfim, no teu emocional questões mal resolvidas que trazem à tona feridas da tua infância, da tua adolescência, dos teus relacionamentos passados. Porque por mais que tu esteja aqui a nível muito superficial, querendo pensar positivo, tu tem uma carga de traumas, de karmas, de questões mal resolvidas que estão ali abaixo da superfície e elas ditam o teu tom vibracional. Então, esse é um momento muito importante também para fazer esse trabalho de escavação nas tuas sombras. E sombra aqui não é para tu pensar em algo ruim, sombra é algo escondido, sombra é algo mais ligado ao inconsciente, ao oculto, a comportamentos que a gente não nota no nosso ego, na nossa consciência muitas vezes. A gente precisa ir mais fundo, a gente precisa olhar mais para dentro, mais atentamente, com real intenção de iluminar aquelas partes ocultas de nós. Porque é nesse trabalho de sombras, nesse trabalho de escavação, que a gente vai acessar
as raízes dessas causas que reverberam esses efeitos negativos, que reverberam esses padrões e ciclos negativos de comportamentos, de dinâmicas tóxicas negativas na nossa vida. Então a gente precisa fazer essa escavação, descer nesse submundo, nas profundezas das trevas, das escuridões do nosso ser, para que a gente tome consciência desses aspectos ocultos, que a gente realmente consiga visualizar onde surgiram aqueles comportamentos que nos causam esses efeitos negativos, porque é preciso que a gente chegue na causa, que a gente atue na causa para cessar o efeito. Entende? Por isso que não dá para ficar aqui nesse nível da superfície pensando positivo. Porque, enquanto isso, quando a gente está aqui num nível superficial, que a gente acessou, digamos, 10% da totalidade da nossa psique, aqueles 90% ali, enterrados nas profundezas, no oculto de nós, está vibrando em raiva, em medo, em insegurança. Enfim, a gente precisa fazer essa descida corajosa e estar disposto a olhar para essas partes de nós, a olhar para essas partes para perceber o que precisa ser finalizado ali e como a gente finaliza. Como a gente finaliza esses ciclos, esses comportamentos negativos. Então, primeiro a gente precisa enxergar aqueles momentos que a gente vê que está num mecanismo de defesa, que a gente vê que vestiu uma armadura para lidar com uma situação, para nos proteger de certa forma, ou usou uma máscara ali porque a gente sente muita dor, não consegue ter uma abertura de coração, uma abertura emocional para lidar com aquela situação de forma aberta e vulnerável. Então a gente precisa olhar primeiramente para esses aspectos e identificar essas causas. Depois que a gente identificou essas causas, a gente precisa trabalhar para modificar, certo? Para cessar essas causas, para cessar os efeitos. E isso é um processo gradual, consistente, que a gente vai aos poucos mudando o nosso padrão de pensamentos, sabendo, né, já tendo ali identificado aquelas causas profundas do nosso ser, certo? E aí, nesse momento, eu quero que tu pense no princípio do mentalismo, que o todo é mente, que a tua mente é uma fração da mente do todo, que é a consciência suprema, que é a consciência universal, toda absoluta, como tu quiser chamar. Tu tem um fragmento, uma fractal dessa consciência suprema. E, por exemplo, no experimento da dupla fenda, um experimento da física, diz que quando uma partícula sabe que ela está sendo observada, ela não age mais como onda, ela age como partícula, como fóton. Isso explica que só o fato de haver um observador da realidade já é o suficiente para colapsar aquela realidade, para modificar aquela realidade. Então, tu tem esse poder de modificar a realidade, de colapsar a realidade. Mas para isso, tu precisa ser um observador consciente. E uma das primeiras perguntas que tu precisa se fazer é: quem está observando? Quem é o observador aqui presente no agora, no meu corpo? É aquela versão minha ferida, ressentida, magoada do passado, que ainda se identifica com dores, com traumas? Ou é uma versão que já assimilou essa versão ferida do passado aqui, já nutriu essa versão e já extraiu as lições necessárias desses acontecimentos, desses desafios, dessas provações, e agora que ela fez esse trabalho, que ela desceu nas profundezas do ser dela, acessou essas lições, ela recuperou as joias, ela recuperou os seus dons.
E daí agora, essa versão ferida aqui, ela foi reintegrada e surgiu como uma nova a partir desses dons. Agora ela recuperou os seus dons, os seus poderes e está pronta para observar a realidade numa lente muito mais empoderada, muito mais protagonista da própria vida. Ela não está mais aqui nesse lugar de refém, de vítima, de impotência, de incapacidade, certo? E aí, aqui, principalmente nesses últimos graus, né, no último grau ali, grau 29 do karma, é o momento ideal para tu olhar para esses aspectos de ti, para tu olhar as tuas dores, os teus traumas, as tuas questões mal resolvidas de frente. Não ignorar mais essas questões, não afastar mais as tuas sombras que performam nesses ciclos negativos de ti, porque ali residem as chaves para tua libertação, ali estão as chaves para que tu recupere, para que tu reclame esses dons que estão ali na escuridão de ti, sabe? Tu precisa pensar que tu não passou por tudo aquilo, por todas aquelas dores, provações, momentos ruins, difíceis da tua vida, a troco de nada. Ali estão, em meio a essas dores e traumas, estão os teus verdadeiros dons. A questão é, tu está olhando com atenção? Tu consegue identificar onde que no meio dessa impotência, dessa eventual incapacidade que tu sentiu daqueles momentos, agora tu consegue tornar isso sabedoria, tornar isso dons e habilidades que tu desenvolveu por ter passado por esses desafios e provações? Porque essa é a verdadeira linha. A gente está saindo do karma e vai entrar num dharma, numa ação efetiva a partir do que a gente aprendeu dessas lições do passado. A gente passa por essas questões para acessar depois o outro lado. A gente passa como uma provação, como uma preparação, a gente experiencia esse lado negativo para que depois a gente transmute e desse negativo a gente extrai e traga esses dons para uma lente positiva e luminosa que vai trazer cura, que vai trazer iluminação, que vai trazer propósito, que vai trazer caminhos e possibilidades para o nosso futuro. E sábado Saturno vai entrar em Áries, no signo do self, no signo do eu. Então o que eu devo fazer? Qual é a minha missão aqui? Qual é o meu propósito aqui? E tu vai ter direcionamentos, tu vai ter pistas muito significativas no teu karma, nessas dores, nesses traumas do passado. Por exemplo, se tu passou por dores emocionais, por desafios muito fortes em relacionamentos, certamente tem muitas lições valiosas ali que estão prontas para serem extraídas, integradas, aprimoradas em ti e serem usadas nessa lente positiva de tu poder ajudar outras pessoas que estão passando por isso, de tu ter aí uma visão e um direcionamento claro para que tu possa ajudar outras pessoas que ainda estão batalhando com aquelas questões. E é isso para esse vídeo. Ainda na parte do mentalismo, pense qual é o observador que está presente aqui dentro deste ser no agora. Por isso que é tão importante a gente meditar, a gente se voltar para dentro de nós, para a gente simplesmente desligar do ambiente externo, estar só presente com o nosso corpo, com o nosso santuário, ali no silêncio, no nada, e se sentir, realmente se perceber como o observador de todos os pensamentos, sem se identificar, sem se apegar com nenhum deles, apenas testemunhando como se fosse um filme que passa na tua cabeça enquanto tu tá ali meditando todos os pensamentos. E aí tu reflete, quais deles eu posso me desapegar? Quais deles que dizem respeito apenas àquela versão ferida que eu já fui? E aí é questão de tu ir trabalhando, e Saturno é sobre consistência, sobre disciplina, sobre tu
usar o tempo como um aliado teu. Tu não tá correndo contra o tempo. O tempo é um aliado teu. O tempo tá te aprimorando, o tempo tá te trazendo maestria, sabedoria para essas questões. E é isso. Então sempre se pergunte: quem é o observador? Porque é o observador que está aí, o observador mais presente do teu ser é o que vai manifestar a realidade que tu deseja. Então, esse observador, ele tem alguma questão mal resolvida no passado que precisa ser olhada, que precisa ter atenção para ser modificada, para ser integrada, para ser aprimorada e jogada numa lente positiva. Tudo é questão de coerência vibracional. Todos os teus pensamentos, as tuas palavras, os teus gestos, as tuas intenções, elas precisam estar alinhadas com a versão que tu deseja manifestar, a realidade que tu deseja manifestar, o que for para ti, certo? E Saturno é esse grande mestre, professor que traz pra gente desafios, tarefas, como tu quiser chamar, lições, para que a gente se aprimore, para que a gente se supere, para que a gente se mostre que a gente chegou num nível capaz de sustentar aquela versão da gente, aquela manifestação que a gente deseja. Disciplina, estrutura, consistência, rotina, certo? Já dei aí vários insights, práticas e perguntas para ser utilizada para refletir. E enfim, por último aqui, o último direcionamento que eu vou te dar ainda em relação à sabedoria corporal, se conectar com a sabedoria corporal, uma prática muito boa de tu liberar essas energias que estão aí, emoções estagnadas, estocadas de traumas do passado, é tu se mexer, principalmente a medula espinhal. Se tu puder fazer danças somáticas, como tu quiser chamar, quer botar um mantra, quer colocar uma música instrumental, enfim, para tu dançar e sentir o teu corpo, sentir realmente, se sentir presente que tu tá ali transmutando ativamente, conscientemente aquelas energias, é uma prática excelente. Tu vai sentir essa conexão com o teu corpo, tu vai sentir que a tua própria energia te conduz, tu fica imersa na tua energia e tu só sente e deixa acontecer, teu corpo vai te conduzir e tu vai sentir, né, que tu tá ali num ritual de liberação, de transmutação de energia, tá bom? Então aí que tu tenha uma excelente semana, que tu consiga fechar todos os capítulos que não servem mais ao teu bem maior, a esse teu eu superior mais alinhado, como tu quiser chamar. Tu é humano e tu é divino ao mesmo tempo, mas enfim, tudo aquilo que tá te restringindo, que tá te puxando para baixo, sabe? Que tu consiga deixar aí com graça, com empatia, com compaixão por ti mesmo, tá bom? Grande beijo no teu coração, te amo e até a próxima.